Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do livro do Céu, volume 11, 25 de novembro de 1912. As ações das almas que fazem sua vida na vida de Jesus são todas de ouro e de preço incalculável, porque são divinas. Esta manhã, meu sempre amável Jesus parece que veio segundo o costume de antes, se bem que me pareceu como se fosse só de passagem, e tinha ânsia de me ver e me entreter comigo ao familiar. Eu, vendo-o tão bom, doce e benigno, esqueci todos os seus contrastes, as privações, e vendo-o com uma coroa de espinho grande e muito túpida, lhe disse: doce amor meu e vida minha, faz-me ver que continuas a amar-me. Esta coroa que te cinge a cabeça, que te prende a ti e a mim com as mesmas mãos. E o amável Jesus imediatamente a tirou e com as suas próprias mãos a colocou e oprimiu em minha cabeça. Oh, como me sentia feliz com os espinhos de Jesus, perfurantes sim, mas doces. A Luísa, então, ela amava o sofrimento, né? Ela amava participar das dores de Jesus, né? Ele me olhava com amorosa ternura, e eu, vendo-me tão ternamente olhar, tomando ânimo, acrescentei: Jesus, meu coração, não me bastam os espinhos para estar segura que me ama como antes. Porque né, a Luísa, ela fala como antes, porque em trechos anteriores, né, Jesus ali, ele já tinha diminuído, né, tirado quase todo o sofrimento dela. Então, ela, por ele ter tirado dela o sofrimento, ela achava que Jesus já não estava mais amando ela como antes. Mas não, era ele, né, a vontade dele que ela não sofresse mais, né. Não tem, então ela fala assim: ele me olhava com amorosa ternura, e eu, vendo-me tão ternamente olhar, tomando ânimo, acrescentei: Jesus, meu coração, não me bastam os espinhos para estar segura que me ama como antes. Não tem os cravos para crucificar-me? Então ela pedia mais sofrimento, ela queria participar da crucificação, né, também. Em breve, ó Jesus, não me tenhas mais em dúvida, pois a única dúvida de não ser sempre mais amada por ti, dá-me morte contínua, crucifica-me. Então ali a Luísa, né, ela fala para Jesus: em breve, ó Jesus, não me tenhas mais em dúvida. Ela não queria mais que ele deixasse mais ela na dúvida, pois a única dúvida de não ser sempre mais amada por ti, dar-me morte contínua. Então, ela sentia a morte, né? Sim, pensando, né?
que Jesus não amava mais ela, né? Então ela fala: crucifica-me. E ele: minha filha, não encontro pregos, mas para te continuar te transpassarei, mas para te contentar te transpassarei com uma lança. E assim, tomando minhas mãos, as rasgou, e depois os pés. Eu sofria assim, sentia que nadava em um mar de dor, mas também de amor e doçura ao mesmo tempo. E parecia que Jesus não podia separar de mim seus ternos e amorosos olhares. E eu, pondo-me e cobrindo-me toda com o seu manto real, disse-me: doce filha minha, Jesus fala, né? Deixa já toda dúvida sobre meu amor por ti. Então ali ele já pedia, né? Jesus pedia para Luísa: deixa toda dúvida, né? Agora, né? Que você tem sobre meu amor por ti, né? E mais, te digo para te dar ânimo, que em qualquer modo em que me mostre, seja que me veja irado, ou me veja como relâmpago, ou que não te fale, recorda que bastará só com uma renovação de espinhos, de cravos que te faça, para nos pormos de novo nas estreitas amorosas e intimidades, mais ainda que antes, né? Então, não era para ela, ele estava falando ali, né, para Luísa, que não era para ela, assim, não importava o estado que ele se mostrava para ela, né? O modo em que ele se mostrava para ela, né? Se ele queria, né, fazer ela participar das dores uma vez lá, de vez em quando, né? Então, então ele fala ali que não importa, né? Que recorde que bastará só com uma renovação de espinho, de cravos que te faça, para nos pormos de novo nas estreitas amorosas intimidades, mais ainda que antes, né? Que antes, quando ela sofria todo dia, né? Por isso fique contente, e eu continuarei com os flagelos no mundo, porque ela queria sempre, né, que fosse tudo sobre ela, os flagelos, né, e que Jesus não derramasse os flagelos sobre o mundo, né? Então, né, na divina vontade, nós temos que ficar contente, né? Não importa a maneira como Jesus, né, se apresenta para cada um de nós, né? E também, se Jesus quer que a gente sofra pouco, na divina vontade, né? Que a gente não tenha sofrimentos, é a vontade dele, né? Nós temos que ficar contente e aceitar, né? Pois é a vontade dele que temos que fazer, né? E não a nossa. E também ele fala: e eu continuarei com os flagelos no mundo. Então, se ele quer despejar os flagelos, né, sobre o mundo, a gente ficar contente do jeito que ele está fazendo, né? Aceitar, né? Seja feita a vontade de Deus, né? Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana,
por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do Livro do Céu, volume 11, 25 de novembro de 1912. As ações das almas que fazem sua vida na vida de Jesus são todas de ouro e de preço incalculável, porque são divinas. Esta manhã, meu sempre amável Jesus parece que veio segundo o costume de antes, se bem que me pareceu como se fosse só de passagem, e tinha ânsia de me ver e entreter-se comigo a familiar. Eu, vendo-o tão doce e benigno, esqueci todos os seus contrastes, as privações, e vendo-o com uma coroa de espinho grande, muito túpida, lhe disse: doce amor meu e minha vida, faz-me ver que continuas a amar-me. Esta coroa que te cinge a cabeça, que te prende a ti e a mim com as mesmas mãos. E o amável Jesus imediatamente a tirou e com suas próprias mãos as colocou e oprimiu em minha cabeça. Então ali a Luísa pedia, faz-me ver que continuas a amar-me. Esta coroa que te cinge a cabeça, que te prende a ti e a mim com as mesmas mãos. E o amável Jesus imediatamente a tirou e com as suas próprias mãos a colocou e oprimiu em minha cabeça. Então a Luísa ali, ela queria ter a certeza dela que Jesus o amava, era passar pelo sofrimento, da cruz. E Jesus ali, ele tirou, imediatamente, a coroa, que ele usava de espinhos, e colocou, na cabeça da Luísa. Como me sentia feliz com os espinhos de Jesus, perfurantes sim, mas doces. Então a Luísa ali, ela amava sofrer, sofrer por amor a Jesus, Ele me olhava com amorosa ternura, e eu, vendo tão ternamente olhar, tomando ânimo, acrescentei: Jesus, meu coração, não me bastam os espinhos para estar segura que me ama, como antes, porque aqui já no volume 11, Jesus tinha tirado, os sofrimentos da Luísa, mas ela, assim, ela achava que, ela queria pensar, ela pensava assim que Jesus, para amar ela de verdade, ela tinha que passar pela coroação de espinho, tudo como antes, como antes ali do volume 11, enquanto ela estava ainda na vontade humana, Mas Jesus aqui, ele já tinha tirado a maioria dos sofrimentos dela, Então, Jesus, meu coração, não me bastam os espinhos para estar segura que me ama como antes. Não tenho os cravos para crucificar-me? Em breve, ó Jesus, não me tenhas mais em dúvida, pois a única dúvida de não ser sempre mais amada por ti, dá-me morte contínua, crucifica-me. Então ali a crucificação é que fazia ela, assim, ver pensar, que o amor de Jesus por ela era, se ele fazia ela sofrer, Então ela pediu que ele crucificasse ela, E ele: minha filha, não encontro pregos, mas para te contentar te transpassarei com uma lança. E assim, tomando minhas mãos, as rasgou e depois os pés. Eu sofria, sim, sentia que nadava em um mar de dor, mas também de amor e doçura ao mesmo tempo. E parecia que Jesus não podia separar de mim seus ternos e amorosos olhares, e pondo-me
e cobrindo-me toda com o seu manto real, disse-me: doce filha minha, deixa já toda dúvida sobre meu amor por ti. Então ali Jesus pedia, né? Doce filha minha, deixa já toda dúvida que há, né, sobre o meu amor por ti. E mais, te digo para te dar ânimo, que em qualquer modo em que me mostre, seja que me veja irado, ou me veja como relâmpago, ou que não te fale, recorda que bastará só uma renovação de espinho, de cravos que te faça, para nos pormos de novo nas estreitas e amorosas intimidades mais que antes. Então ali Jesus, né, ele fala para ela: doce filha minha, deixa já, né, então as dúvidas do meu amor sobre ti, né? E mais, te digo para te dar ânimo, que em qualquer modo em que me mostre. Então não importa se ele se mostra, né, irado, ou como um relâmpago, ou nem fala nada, né? Se ele vem assim, do jeito que ele se apresenta para nós, então, também na divina vontade, é a vontade dele, né? A gente não pode pensar, né, se for sofrendo, assim, se ele fizer nós sofrer, ou se ele apresenta, assim como ele se mostra para cada um de nós, não importa, né? Recorda que bastará só uma renovação de espinhos, de cravos que te faça, para nos pormos de novo nas estreitas amorosas intimidades, mais ainda que antes. Por isso, contente. Então, fique contente, ele fala. Não importa o modo em que ele se apresenta, né? Que ele se mostra. E eu continuarei com os flagelos no mundo. Ele continuará, né, flagelando o mundo, né? Porque assim ele tirou os sofrimentos da Luísa, e aí então ele queria era mandar mais sobre o mundo, né, esses flagelos, porque muitas vezes quando ela sofria, né, para aplacar a justiça divina e não deixar os flagelos cair sobre o mundo, né? Mas daí depois do volume 11 em diante, né, Jesus já diminuiu os sofrimentos da Luísa e ele começou a mandar, né, os flagelos mais sobre o mundo, né. Disse-me outras coisas. Então tá, eu continuarei com os flagelos no mundo. Disse-me outras coisas, mas a força das dores não me deixa recordá-las bem. Então ele falou mais algumas coisas ali, mas por causa das dores que ela estava sentindo, né, da crucificação ali, ela não, da coroa de espinhos, né, e da lança que Jesus colocou aí sobre ela, né, abriu, né, rasgou suas mãos e seus pés, né, então ela esqueceu, né, ela não lembrava mais de tudo que Jesus falou, né. Então fiquei de novo sozinha, sem Jesus, e desabafei com minha doce mãe chorando e pedindo-lhe que fizesse voltar Jesus, e minha mãe me disse: doce filha minha, não chores. Deve agradecer a Jesus como se comporta contigo e a graça que te dá. Que nesses tempos de flagelos não te faça separar da sua santíssima vontade. Graça maior não te poderia dar. E isso aqui, né, para nós também, né? Olha, pensa nesses tempos assim que Jesus está com os flagelos assim sobre o mundo, né? A gente na divina vontade não tem graça maior, porque a gente compreende, né, para que desses flagelos, e a gente não reclama, a gente fica
Só diz, né, seja feita a sua vontade, né, Pai? E a gente fica reparando pelos outros, né, rezando, reparando, e os nossos atos todos, né, feitos na divina vontade, junto com Jesus, né? Então a gente aceita tudo, não reclama nada, né? Então essa era uma graça para Luísa e para todos nós também, né, de compreender o para quê, né, de todos os flagelos, né? Então, e a gente, né, viver na divina vontade nesses tempos assim, é a maior graça que se pode ter, porque quanta gente, né, tá aí desesperado, né, com os flagelos que estão acontecendo, mas a gente fica em paz, né, porque sabe que tudo é da vontade de Deus e Ele vai nos proteger, né, e o que também terá que ser feito, que Deus, que é da vontade de Deus, Ele vai fazer, e nós temos que confiar nele, né. Depois voltou e Jesus, vendo-me que tinha chorado, disse: por que choraste? E eu: chorei com a minha mãe, não é que tenha chorado com outra pessoa. E chorei porque tu não estavas. Então a Luísa, né, ela queria, né, que Jesus assim tivesse o tempo todo ali junto com ela. E Jesus, tomando minhas mãos nas suas, parecia que me aliviava as dores. E logo me fez ver 2 escadas altas da terra para o céu. Em uma havia muita gente e na outra pouquíssima. Na qual havia poucos era de ouro maciço, e os poucos que subiam por ela parecia que eram outros tantos Jesus. Assim que cada um deles era um Jesus. Nossa, que eu já tinha escutado esse trecho aqui numa live, e as meninas depois comentando, né? Mas é muito lindo esse trecho aqui, no que tudo que Jesus fala, né, gente? Eu me arrepia só em estar meditando esse trecho, né? Porque então ali Jesus, né, ele mostrou as 2 escadas, né? Então uma era de ouro maciço e era poucos os que subiam, né? E eram tantos outros Jesus. Então as almas que irão viver na divina vontade, né, que vão fazer a vontade de Deus, são as que estão na escada de ouro, né, porque era que Jesus fala, né, assim que cada um deles era um outro Jesus. Então, na divina vontade nós nos tornamos, né, outro Jesus, porque é a vida dele e nós estamos vivendo a vida dele em nós, né? E na outra, onde havia mais gente, parecia de madeira, e se distinguia quem eram as pessoas, quase todas baixas e sem grande desenvolvimento. E Jesus me disse: minha filha, na escada de ouro sobem aqueles que fazem sua vida em minha vida. Ai, Jesus, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Eis-me aqui, Jesus, faça de mim o que o Senhor quer. Assim eu posso dizer: são seus pés, minhas mãos, meu coração e todo eu mesmo. Nossa, que coisa mais linda. Como você vê, porque são outros eu, eles são todos para mim e eu sou a vida deles. Suas ações são todas de ouro e de preço incalculável. Então é tudo o que nós fizermos na divina vontade, né? Aqui os que fazem a vontade de Deus, né? Que vivem na divina vontade, né? Todos os que vão viver também, né? Porque são divinas, então. Suas ações são todas de ouro e de preço incalculável, porque são divinas, né? Sua altura ninguém poderá alcançá-la jamais, porque são minha mesma vida. Quase ninguém os conhece, porque vivem escondidos em mim.
É assim, né? Na divina vontade, ninguém vê o que a gente faz, né? Ninguém, porque é algo assim, né? Que é entre nós e Deus, né? É mais assim, o que a gente faz no interior da gente, né? Que a gente faz com Deus, né? Porque as nossas reparações, né? Tudo, o amor que a gente tem por Jesus, e tudo que a gente faz, né? É assim, é nós com Jesus, né? São as pessoas, os outros, ninguém, a gente, ninguém vê como que é, né? Claro, a gente só dá o exemplo da gente, né? Da vida que a gente mudou, que a gente se transformou, a nossa alma, né? Mas assim, são poucos os que percebem, porque é mais íntimo entre nós e Deus, né? Isso. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Porque vivem escondidos em mim. Só no céu se terá perfeito conhecimento deles. Nossa. Ai, que a gente faça, né? Tudo, não por a gente, mas tudo por amor a Deus, né? Tudo para a glória dele, né? Para nós nada, mas que seja tudo para a glória dele, né? Subir essa escada de ouro, ter a graça, né? Por saber que a gente amou Jesus de verdade, né? Amou a Deus de verdade, né? Não por causa de nós, né? Mas porque por amor a Deus, né? Fazer tudo por Ele, né? Ter a graça de subir essa escada de ouro por amor a Deus. Meu Deus, isso não tem preço, isso é a maior graça que se pode ter, né? Tá, deixa eu ver onde eu parei aqui. Só no céu o conhecimento deles, tá? A escada de madeira na qual há mais gente são as almas que caminham pelo caminho das virtudes. Então, são almas que também serão salvas, né? Mas, sim, mas não com a união de minha vontade. Almas que viveram, né, a santidade humana, né? Que fizeram tinham a graça assim das virtudes, né? Mas viviam na santidade humana, né? E não na divina vontade, não faziam a vontade de Deus, né? Sim, mas não com a união de minha vida, né? Não é unido a Jesus, né? As ações, tudo que essa alma faz, né? Que tem as virtudes, né? Não vive pelas virtudes, né? Mas não na divina vontade, né? Porque não faz as coisas unido a Jesus, né? Como a gente, né? Tudo que a gente faz, né? Na divina vontade, Jesus vem fazer comigo, a gente fala, né? E tudo, a gente já, assim, tá nesse caminho lindo aí que a gente não, né? Vai em frente e confiando em Deus e seguindo, né? E com a conexão contínua com a minha vontade, tá? Vou ler de novo aqui. A escada de madeira na qual há mais gente são as almas que caminham pelo caminho das virtudes. Sim, mas não com a união de minha vida. Então são as que caminham no caminho das virtudes, sim, né? Mas não com a união de minha vida. E com a conexão contínua com minha vontade, né? Porque não vivem na divina vontade, né? Suas ações são de madeira, porque unicamente a união comigo forma a ação de ouro. É a única que forma, né, a ação de ouro é quando fizemos em união com Jesus, né? Portanto, são de preço mínimo, as que andam na escada de madeira, né? São baixas de altura, porque tenho pouco conhecimento, né? Não conheceram a divina vontade, né? É só a vida divina, a vida
das virtudes, né? Quase raquíticas, porque em suas ações boas muitos fins humanos se misturam, né? Então tem muita vontade humana misturada, né? Nessas ações dos que vivem pelas virtudes, né? Na santidade humana, né? E os fins humanos não dão crescimento, não crescem, né? Na divina vontade, né? Não, junto com Jesus, aí como a gente faz, né? Tudo junto com Jesus. Não aprende, não tem o conhecimento de Deus, né? Porque vive das virtudes, mas não tem o conhecimento de Deus, né? São conhecidas por todos, porque não vivem escondidas em mim. É porque aí mostram só as suas virtudes, né? Então todos verem, né? A alma que tem as virtudes, todos verem, mas nós na divina vontade, nós é tudo íntimo com Jesus, né? Escondidos nele, né? É ele ali dentro, vivendo dentro de nós e nós em união com ele, né? Mas vivem nelas mesmas, né? Essas almas, então. Portanto, ninguém as cobre e ao céu não farão nenhuma surpresa, pois eram conhecidas até na terra. Enquanto estavam na terra, né, eram bem conhecidas, né, pelas suas virtudes por todos, né? E ao contrário de quem vive na divina vontade, né? Quase ninguém conhece, né? Porque, como eu falei antes, é mais íntimo entre a gente e Jesus, né? Por isso, minha filha, toda em minha vida te quero, nada na tua. Então, né, sermos vazios, né, vazios de nós mesmos, né, e viver só em Deus, né. E te recomendo aos que tu sabes e vês, que se mantenham fortes e constantes na escada de minha vida. Nossa, que coisa lindo esse trecho, né? Porque essa escada da minha vida, a escada de ouro, é Deus mesmo, né? Essa escada de ouro. E apontava-me alguns que eu conheço e desapareceu. Então aqui, né, Jesus apontava para ela, mostrava pessoas que eram conhecidas dela, né, que ela conhecia, que iam subir nessa escada de ouro também, né. Seja tudo para a sua glória. Também eu falo, né, que seja tudo para a glória de Deus. E seja feita a sua vontade, Pai, e não a nossa. E que seja tudo para a sua glória, tudo. Amém, Fiat.